Fala pessoal, André Canso de volta, mais um vídeo de tecnologia e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, num formato diferente. Eu tenho há um certo tempo, e vamos dizer um bom tempo, um pacote com o Google, que acho que só o povo bem mais antigo que tem, que é um tal de G Suite Legado. Isso era uma ferramenta que o Google até transformou em Google Workspace e ele tinha hospedagem de domínio, de página, conta de e-mail, isso você conseguia fazer com uma conta gratuita. E esse serviço eles descontinuaram já há um certo tempo. E eu recebi um e-mail deles dizendo que o meu pacote legado ele vai ser descontinuado em definitivo esse ano. Então tem uma opção de eu continuar migrando para o Google Workspace, mas fazendo pagamento mensal. E aí eu até vou mostrar para vocês aqui, caso você esteja nessa situação, você pode vir aqui fazer um upgrade na assinatura. E aí tem um pagamento, o mais barato seria esse starter aqui, com um pagamento mensal, que no meu caso aqui, seguindo aqui para frente, tem uma diferençazinha. O meu pacote, por exemplo, ele tem um limite de usuários, no novo seria até 300 usuários, armazenamento por usuário, algumas coisinhas que tem a mais. E ele tem uns outros pacotes que são pacotes profissionais. Num primeiro momento, até setembro, eu não teria custo nenhum, depois eu teria um custo de US$ 3 por usuário. Eu tenho hoje acho que 3 ou 4 usuários, 3 usuários até aqui embaixo. Então seria um custo inicial aí de US$ 9, que vai dar em torno de R$ 45 por mês. É um custo baixo, mas eu tenho uma movimentação muito pequena dessa ferramenta hoje. Então eu fiquei pesquisando o que eu poderia utilizar de opções gratuitas. Então eu basicamente uso duas ferramentas dessa disponibilidade. Uma é o e-mail e a outra é a hospedagem de página. No caso, por exemplo, para registrar a, a minha página principal, que é bem simples, só tem alguns links direcionando, né? Isso aqui eu vou até tentar ver se eu consigo pelo Blogger ou alguma ferramenta de blog, então depois eu venho com uma solução gratuita do que eu descobri para isso aqui. Então, só para vocês entenderem, eu não sei se todo mundo entende como que funciona a internet na questão dos nomes, eu tentei trazer um desenho aqui o mais didático possível, que o servidor os servidores na internet, você acessa www.google, Terra, globo.com. A sua máquina, para poder descobrir o nome desses servidores, tem uma hierarquia de servidores que vai desde a sua máquina até uma linha de servidores raiz lá em cima no core da internet. Então, se você pegasse aqui de forma, acho que essa figura ficou um pouco didática, você teria o www, que é a máquina mais abaixo, que é o servidor. Aí você tem, por exemplo, www, terra, sobe para .com, vai para .br ou .s ou onde você tiver. Então é uma estrutura que você, a sua máquina na sua casa, você digita o endereço, esse endereço ele vai ser convertido no IP da máquina destino para você chegar no servidor que você quer. Então, como exemplo do que eu vou fazer, o meu domínio está registrado aqui no registro BR. Então, se você não sabe, tem um órgão no Brasil que faz esses registros, que é o registro.br, e você pode inclusive registrar o seu domínio. Se você quiser aqui colocar eu mesmo.com.br, você pesquisa se tem. Esse domínio não tá, já está registrado, inclusive, né? E ele te dá aqui algumas opções de domínios disponíveis com que você pesquisar. Se você olhar aqui as categorias, você tem uma segmentação do que você pode registrar, se é para pessoa física, se é para pessoa física e jurídica ou só jurídica. E aí tem um descritivo aqui, por exemplo, arte.br para artes, com BR são atividades comerciais, e aí tem os profissionais liberais, adm.br, adv.br para advogado, para administrador. Então você pode aqui verificar. E se você quiser registrar, você clica aqui em cima, registre, escolhe o domínio que você vai registrar e aí você dá andamento no registro. Se eu não me engano, eu pago acho que 30 ou 40 reais por ano, não é um valor alto. E hoje em dia é até mais tranquilo, porque o próprio registro BR ele oferece os servidores de DNS para você registrar. Então você não tem necessidade, como antigamente, de ter serviço de DNS à parte. Eu uso um serviço de DNS à parte, deixei até aberto aqui, chama Zone Edit.
ele ainda tem um serviço de DNS gratuito, que ele te dá aqui eu acho que são 5 zonas, você pode cadastrar acho que 5 domínios lá gratuitamente, e isso te dá uma flexibilidade um pouco maior, inclusive fazer um DNS dinâmico. Então, se você tem algum serviço em casa que você provê, você consegue utilizar uma ferramenta, um DIN DNS, um DDNS, e atualizar o seu domínio aqui no ZoneEdit. E se você quiser também, você pode usar os servidores de DNS do RegistBR. Então, eu tenho aqui essa opção do Google Workspace. Nesse momento eu não quero fazer o pagamento, então eu vou optar por uma solução gratuita, e aí eu deixo uma observação aqui. Eu acho que na hora de escolher se você vai pagar ou não, você tem que levar em consideração os prós e os contras. Qual que é a vantagem de você ter um domínio próprio? Então alguém já deve ter se perguntado aí, por que eu vou ter um domínio próprio se eu posso usar um e-mail do Google? Se você trabalha, se você é um profissional liberal, se você abrir uma empresa, vamos dizer que é muito fica melhor você a apresentação do seu e-mail com o domínio da sua empresa do que um google.com, algum outro e-mail que seja gratuito e disponível na internet. Então, às vezes é interessante você fazer esse investimento, que é um investimento baixo, para ter um pouco mais de profissionalismo no trabalho que você vai desenvolver. Então, dito isso, eu acho que você tem que avaliar os prós e os contras dos serviços gratuitos, o que você vai ter de benefício num serviço pago, e sempre escolher algum lugar que seja confiável, que você tenha um pouco de controle, entre aspas, do que você está fazendo. Pelo que eu pesquisei, eu cheguei aqui nessa opção que é a Sorro. Eu tentei descobrir de onde eles são aqui, cliquei em Sobre Nós, mas é uma empresa que foi aberta em 96, tem até uma linha do tempo aqui em algum lugar na página deles, dá para dar uma pesquisada. E eles têm uma série de produtos aqui que eles oferecem com vários clientes, então vamos dizer que dá para confiar um pouquinho. E você tem aqui uma opção de inscrição gratuita. Então eu não fiz, vou fazer junto com vocês para a gente poder acompanhar aqui. Você pode criar uma conta gratuita ou então escrever usando uma conta do Google. Vamos ver como que funciona esse login social aqui. Eu vou colocar aqui o meu e-mail para uma autenticação. E aí aqui ele pede o meu nome, algum apelido se você quiser colocar, o país que você está residindo. Então aqui tem os termos de política de serviço e privacidade. Eu até recomendo que vocês deem uma lida. Então vou fazer aqui uma conta que seria o inicial para a gente poder começar essa configuração. Quando eu faço a exemplo do que eu tenho hoje no Google, aqui no meu serviço de registro de domínio, eu faço um apontamento. Então esses dois primeiros apontamentos são os servidores do meu domínio, e aqui eu tenho um apontamento do meu domínio para dentro do Google. Isso aqui eu vou mudar para apontar o MX, que é o Mail Exchanger, que é o que faz os e-mails, para essa nova ferramenta. Então vamos ver aqui, me criou aqui vendas, marketing, e-mail, alojamento de e-mails da empresa com mais simples aplicações. Então vamos ver aqui como que a gente vai fazer. Bem-vindo ao Zorro Mail, crie uma conta com base em seu domínio. Então é isso que eu quero. Isso você pode também criar uma conta gratuita. Se você não tiver interesse de ter um domínio, você também pode utilizar, exemplo do que o Google oferece, o gmail.com, você tem aqui um zorromail.com. Então vamos criar uma conta gratuita, adicione o seu domínio existente para hospedagem de e-mail do Zorro, crie um endereço. Então vamos lá, prosseguir. Esse vídeo talvez fique um pouco longo, tá pessoal? Eu vou tentar ser o mais direto aqui, mas eu nunca mexi nessa ferramenta. Então aqui, ó, você tem a opção de pagar o serviço com algumas funcionalidades a mais, armazenamento e tal, ou você tem a opção de um plano gratuito. Então, uma observação aqui, você tem até 5 usuários, 5 GB de espaço por usuário, então não é um
um espaço muito grande. Se você tem um volume um pouco maior de e-mails que recebe mais anexos, então talvez isso seja uma limitação para você. E você tem um limite de 25 MB por anexo de arquivo no e-mail. Então vamos lá, eu vou clicar aqui na opção. Você pode usar um domínio que já possui, ok. Eu não vou comprar um domínio porque eu já tenho o meu, então eu vou adicionar aqui o domínio canso.com.br. Forneço o nome da organização, eu vou colocar como Canstech, que é o nome do canal. Tipo de setor, não sei se tem tecnologia aqui. Vamos ver o que tem próximo aqui. Serviço relacionado a TI, ok. O meu domínio foi adicionado com êxito, prosseguir para verificação do domínio. Vamos ver o que ele vai me dizer aqui. Então, por razões de segurança, você precisa verificar a propriedade do domínio. A propriedade é minha e eu tenho as ferramentas de configuração. Você pode fazer isso de alguns modos. Então ele tem aqui um passo a passo de como que eu vou fazer a alteração. Faço login no servidor no provedor de DNS. O provedor de DNS, no meu caso, é o ZoneEdit. Se você tiver o serviço dentro do registro BR, tem uma opção lá dentro que você faz a alteração. Agora adicione um novo registro e colhe o TXT abaixo. Então deixa eu ver aqui. Eu vou colocar nome do TXT arroba. Então vamos lá na minha zona. Acredito que seja esse MX aqui. Eu tenho aqui um arroba, eu vou criar um outro arroba aqui. Temporariamente eu não vou mudar o do Google. E eu vou copiar aqui. Ele tem uma preferência, eu vou mudar essa preferência do Google para que ele fique o do Zorro como primeiro. Então ele vai tentar entregar aqui, senão ele entrega no do Google. Next. Vou confirmar a alteração. E aí ele tem um período de replicação das informações. Por que ele tem esse período? Justamente por conta da hierarquia que a gente comentou. Então você tem as informações, elas vão sendo replicadas na estrutura da internet, até que você tenha a resolução completa. Então quando você faz uma alteração de endereço de DNS, ele tem um tempo de propagação na internet, tá? E isso, inclusive, se você é uma empresa, muda a faixa de IP da sua empresa, quando você faz as alterações, DNS reverso, se você tem o servidor de e-mail dentro da sua própria empresa, então isso que eu estou fazendo aqui, eu poderia ter o servidor dentro da minha casa. Então, por exemplo, eu tenho aqui um Raspberry Pi, que é aquele que a gente fez em alguns vídeos aqui, ele está com um cooler bem grande que ele pode ser feito um servidor Linux. Eu estava até trabalhando nele esses dias para instalar alguns servidores. Então você pode colocar um servidor de e-mail dentro dele. O único detalhe é que você tem que ter um DNS reverso nele, ou seja, o que é o reverso? O DNS, quando você questiona o nome, ele te dá o IP. O DNS reverso, a operadora de telecom vai te dar a responsabilidade sobre o domínio. Então, quando você pesquisar o IP, ele vai te dar o nome. Por que isso? Isso é uma verificação de segurança que os servidores de e-mail fazem para garantir que os e-mails realmente vêm daquele lugar. Então, vamos ver se a gente verifica aqui. Falha na verificação. Então eu não tenho ainda o domínio propagado, eu vou ter que aguardar um tempinho aqui. Eu vou esperar um pouquinho para ver se ele propaga e aí eu faço uma continuação do vídeo para a gente ver como que vai ser o restante da configuração. Pessoal, vamos lá. Eu fiz uma coisa aqui, eu até já cliquei na verificação. Depois que você verifica o domínio, ele vai aparecer essa página aqui, tá? Para você criar o e-mail que vai ser o administrador do domínio. Mas uma observação, aqui na zona, na verdade você tem que colocar aquela informação aqui no TXT Records e não onde eu coloquei nos e-mails, tá? Então, em razão disso, eu já fiz a alteração, ele verificou na hora a propriedade do domínio. Então eu vou criar aqui o e-mail que será o administrador. Então você pode colocar o nome que você quiser, contato, o seu nome, o que você definir para
para esse e-mail. Então vamos lá, ele vai criar aqui. Então aqui ele me criou os usuários, esse é o primeiro usuário que eu tenho. E vamos ver se a gente tem que fazer mais alguma coisa aqui. O que eu tenho aqui do lado? Total de usuários, eu posso criar mais usuários. A priori nessa conta gratuita eu tenho 5. E vamos prosseguir para configurar grupo. Acredito que os grupos endereço comum, compartilhado, isso aqui é um alias para você colocar para várias pessoas receberem, eu não preciso disso. Então vamos prosseguir para o mapeamento de DNS e aqui eu vou fazer uma configuração lá no servidor de DNS. Então qual que é o detalhe? Eu vou pegar essas informações que estão aqui e assim como eu tenho o cadastro lá no servidor com as informações do Google, eu vou precisar trocar para as informações do Zorro. Deixa eu fechar essa página aqui, está me atrapalhando. Então eu vou copiar essas informações e aí eu vou clicar verificar aqui. Então para não tomar tempo do vídeo, eu vou fazer essas configurações e volto para fazer verificação. Olá pessoal, eu já fiz as configurações lá no servidor de DNS, então eu coloquei essas 3 linhas na parte de MX, que diz respeito aos registros do Mail Exchange, que é onde que vai enviar, e essas 2 linhas, pelo que está explicando aqui, dizem respeito à proteção contra spammer, você coloca no TXT Record, tá? Então vamos verificar aqui, ver se está ok. Ó, dizendo aqui que pode demorar um pouquinho para propagar, ok, mas ele verificou que está tudo ok. Então vou prosseguir para a migração de e-mail, iniciar migração de dados, então ele vai continuar aqui, nome para essa migração, configure os detalhes do servidor que vai migrar, vou prosseguir para a configuração móvel. O que é isso aqui? Vamos ver. Isso aqui é se você tem algum serviço que você queira migrar as contas, ele consegue puxar. Eu não vou fazer questão de migrar não, tá? Então eu vou seguir para configuração móvel. Isso aqui é para configuração de mobile app, não tem necessidade nesse momento. Então a configuração está concluída. Então eu posso ir para o console de administrador, vamos ver o que tem no console aqui. Ignorar o tour. Aqui eu tenho uma caixa de pesquisa, então eu tenho aqui a quantidade de domínios, organização, a quantidade de usuários, uma licença para 5 usuários, e aqui ele dá um resumo do que eu tenho disponível na minha caixa de e-mail, tá? Então eu vou organização, você pode, eu estou no plano gratuito, mas eu posso fazer um upgrade para o plano pago. Tem alguma coisa aqui do lado, só para um combo para ver o que aparece na tela. E aí eu posso ir para a caixa de e-mail aqui. Então ele está entrando na caixa de e-mail. Eu acredito que seja muito parecido com a maioria dos webmails, tá? Então ele me dá boas-vindas aqui, algumas configurações que eu posso utilizar. E aí, padrão da maioria dos serviços que a gente habilita, tem alguns e-mails aqui de boas-vindas, tá? Então deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu mandar um e-mail para ver se ele recebe rapidinho. Vou pegar na minha caixa de e-mail aqui vou mandar aqui como assunto teste e mandei aqui do meu celular. Vamos ver se ele vai demorar para poder chegar, tá? Então eu tenho aqui a caixa de e-mail, eu tenho aqui caixa inicial, página inicial, né? Todos os e-mails não lidos, calendário. Ele tem algumas ferramentas a mais aqui que a gente pode utilizar. Notas, inclusive são algumas ferramentas que a gente tem no Gmail, no Google. A gente tem ferramentas de contatos, de tarefas. Eu uso bastante o contato do Google para sincronizar com o celular. Então vamos ver aqui, opções de anexo. Até agora ele não chegou. Vamos atualizar cá aqui. Chegou meu e-mail de teste. Então já está direcionado para o meu domínio. Funcionou. Eu vou responder aqui com um OK.
e eu devo receber aqui no meu e-mail pessoal. Acabei de receber, tá tudo ok, ó. Então já recebi aqui no celular. Então, pessoal, era isso. Eu queria trazer para vocês essa migração que eu fiz. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco comprido, porque eu tive que acompanhar o passo a passo que eu estava fazendo, mas extremamente simples, não tem muito detalhe. Se você quiser cadastrar o seu domínio no ZoneEdit, ele tem uma conta gratuita. Se você quiser cadastrar o seu domínio no registro BR, é só você vir aqui, registro.br, não tem www, você clica em registre, verifica o domínio que você quer, algum domínio específico que você queira verificar se está disponível, e aí você vai seguir para o processo de registro. Só um exemplo aqui, se eu quisesse registrar, por exemplo, esse aqui, cadê? O primeiro aqui, ó. Isso é um blog BR, registrar. Aí você colocaria o seu CPF ou o seu CNPJ e dali para frente você vai continuar. Ele com certeza vai te pedir algumas informações de endereço, de forma de pagamento, qual o jeito que você quer pagar, se é pagar anual, se você quer pagar, acho que da última vez que eu paguei 3 ou 5 anos, tem um desconto, e aí você pode ter um domínio próprio. E para você que é profissional liberal ou está abrindo uma empresa, está empreendendo, é uma coisa legal você ter um e-mail com o seu domínio, dá um pouco mais de segurança, um pouco mais de profissionalismo. Tá? Então eu vou verificar com relação à página. Atualmente eu tenho essas páginas aqui, por exemplo, o Reflexões, que é um blog de pensamentos, de reflexões. Ele é hospedado no Blogger, eu só faço o apontamento, mas essa página principal minha aqui, que tem basicamente um direcionamento para o canal, para os blogs e um apontamento aqui para a página de biscuit da minha esposa, é uma página simples. Então eu vou ver se eu consigo uma outra opção, e aí eu conseguindo eu trago para vocês, para compartilhar esse conhecimento com vocês, tá? Então, mais esse vídeo aí de tecnologia, voltar aos primórdios. Não é inscrito no canal, inscreve, marca o sininho de notificação, e assim que eu trouxer novos vídeos, vocês vão ser avisados, tá bom, pessoal? Um abração.